Fala galera, estamos aqui, primeiro episódio do Palestra Cast, dando início a um projeto de mais de 3 anos atrás, tiramos do papel e estamos iniciando hoje, dia 4/1/2023, gravando hoje, vai ao ar amanhã, dia 5. Um prazer enorme estar aqui com um amigo, estou até um pouco emocionado, mas é um amigo de verdade, estou aqui com o Dudu, mais conhecido da galera como Dudu LPO. Dudu, seja bem-vindo. Ih, meu irmão, tamo junto. Aqui, cara. Eu tô me sentindo como se estivesse tirando a virgindade Arley mesmo. Tipo assim, um primeiro podcast. Vamos tirar aqui vamos tirar o carimbo aqui. Tirar o selo. Seja bem-vindo, espero que vocês curtam. Estamos aqui no estúdio Seven Towers. E prazer, é só o primeiro de muitos, se Deus quiser. Dudu, quero só iniciar fazendo um quadro aqui que a gente vai ter no nosso canal. Já há mais de um ano eu faço todas as segundas-feiras, quando eu dou aula, eu boto lá no quadro uma frase, uma motivação, um conselho, algo do tipo, e aí eu chamo de motivação de segunda. E aí tem duplo sentido, né? Segunda porque é nas segundas-feiras que eu coloco, e motivação de segunda para aquela galera que não leva muita fé, fica meio como de segunda linha, enfim. De algum jeito ou de outro vai servir para alguém. Então, todo episódio nosso, eu vou trazer aqui a motivação de segunda da semana, e a dessa segunda foi o primeiro dia útil do ano, foi essa aqui. Feliz 2023. Não faça o possível, faça o seu melhor. Então, fica aí de motivação, de recado para a galera. Boa. Eu acredito muito nisso. É isso. Bom, eu sou fã do Mário Sérgio Cortella, né? E ele tem uma frase que eu carrego muito. Aliás, ele fala que ele não é autor, mas que ele fala muito e eu conheci através dele, que é quando ele fala que faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para poder fazer melhor ainda. Então, é mais ou menos isso aí. Esse é um resumo, né? Não faça o possível, mas faça o seu melhor. Bom, então vamos lá. A ideia do podcast, Dudu, é não ter pauta, é que seja mais uma conversa, um bate-papo mesmo, bem informal, que flui de forma orgânica, natural. Então, pode ser que a gente vá na frente, depois a gente volta. Não é que vai parecer confuso, mas é que seja natural uma conversa nossa aqui. Então, Dudu é grande professor, grande atleta, grande treinador, vários cursos ministrados, experiência enorme dentro da LPO, conhecido a nível nacional, dentro das plataformas, enraizado agora nos Lençóis Maranhenses. São Luís do Maranhão. Dudu, prazer novamente estar aqui com a gente. Queria iniciar assim, como é que... Não sei se você começou o esporte com a LPO, mas como é que começou a atividade física, o esporte para você nessa sua carreira como praticante ou como atleta? Cara, Arley, primeiramente eu tenho muito orgulho aí que a Arley está desenvolvendo um projeto que eu acho muito bacana. Eu acho que quando a gente faz alguma coisa de coração, é sempre bem visto, né? E eu acho que essa coisa de falar de atividade, de esporte, é importante porque eu vejo que as pessoas elas carecem de informação, né? E muita gente tem essa necessidade de ter um entendimento melhor sobre não só a atividade, mas conhecer talvez as pessoas que trabalham diretamente com isso, né, que têm experiência sobre determinados assuntos. Eu, na verdade, comecei na minha vida esportiva muito cedo, né? Meu pai era militar, foi sargento da paraquedista, então lá em casa sempre foi meio tipo ordem unida, né? Todo mundo tinha que fazer alguma coisa. E o primeiro esporte que eu fiz foi natação. Sim. Mas fiz judô, fiz jiu-jitsu, fui jogador de polo aquático, escalei, fui escalador também. Como militar ou como hobby? Como militar, depois como civil, né? Fui paraquedista militar, aí competi pentatlo militar, pentatlo paraquedista,
competição só de tiro, triatlon depois, fiz meio Ironman, fiz Ironman, fiz Ironman maratona, fez quantos? fiz 2 Ironman e um meio. Fiz um meio em Pirassununga e fiz um em Floripa. O Ironman, fiz um Ironman em Angra, quando tinha, na época, né? Sei lá, parece que foi outra vida, mas tem uns 26, 28 anos aí. E, em resumo, eu fiz muitas atividades. De luta fiz mais 6 tipos. Qual foi, de esporte. De luta, qual foi que você levou mais tempo, ou que praticou mais, o que progrediu mais em luta? Eu acho que foi no jiu-jitsu. Foi no jiu-jitsu. Eu tive o prazer de conhecer grandes meninos aí da área de luta, que me incentivaram. Treinei jiu-jitsu aqui com o menino da União, né? O Marquinho, que inclusive é o coordenador lá da Kira Grace, né? Ah, legal. Ele é o coordenador da área de jiu-jitsu. E o Marquinho foi meu professor. Cara, eu acho que era para ter pego a faixa preta, né? Mas esse negócio de vai e volta, continuei na faixa azul. E já estou na faixa azul, sei lá, deve ter uns 15 ou 20 anos aí. Mas treinei muitos meninos da área de luta, né? Trabalhei com muita gente com preparação física. Depois que eu fui em São Luís a primeira vez, fui dar um curso lá em 2004 para consultoria de academia, né? Para Viva Água. E lá eu conheci o pessoal também da Fight House, que depois virou Gracie Barra. Meu amigo Ivaldo Alves também foi campeão de N, né? N eventos aí, já foi para campeonato mundial, pan-americano, sul-americano, etc. E já fez muitos campeões e muitos faixa preta. E eu treinei um bom tempo com ele lá. E eu acho que é um esporte que eu gosto, né? Acho que se eu não fosse para o levantamento, talvez eu seria do jiu-jitsu. Mas o que eu sinto, pelo menos que eu já vi assim, natação também te pega bem, né? Porque eu fui nadador um bom tempo, fui campeão brasileiro em 2. Pô, campeão brasileiro? Fui em 93, 100 metros borboleta. Que isso. 1993. Foi pouca coisa não. Né? Joguei polo aquático pela equipe universitária. Né? Joguei polo aquático profissionalmente uns 3 anos. Joguei no Botafogo, no Guanabara. Joguei no Colégio Naval, que fica ali atrás do Santos Dumont. Outro esporte que eu gosto muito, polo aquático. Embora não é muito fácil de fazer, né? Porque tem que ter uma piscina, tem que ter uma equipe, tem uma estrutura já um pouco mais complexa. Não dá para jogar ou treinar ou praticar sozinho. Né? Não dá. É um esporte que tem suas limitações. Um time com quantos? São quantos atletas cada time? Cara, são 6, né? São 6 atletas ali. É tipo um handball, né? Tá. Na verdade. 5 na linha, o goleiro. Mas você conta com uma piscina que tem que ter uns 3 metros de profundidade, tem que ser uma piscina semi-olímpica, olímpica. Tem que ter aquele aparato das raias junto com a trave, que a trave ela é flutuante, né? Ela fica boiando. Então tem uma infraestrutura que demanda ali uma certa logística. E que não vai ter em todo lugar, né? Por difícil exemplo, arrumar os atletas para jogar, para jogar já é difícil. Fora a estrutura. Exatamente. E eu falo muito com os meninos que, por exemplo, lá em São Luís, no Maranhão não tem uma piscina que dê para jogar polo aquático, não tem profundidade para isso. As piscinas lá são 1,5 m, não dá para fazer um jogo de polo. As próprias piscinas olímpicas ou semi-olímpicas, ela tem essa profundidade de 3 metros? Acho que eu estou um pouco por fora dessa parte de regulamentação de piscina, mas eu acho que as atuais piscinas olímpicas, elas têm que ter um padrão de 3 metros, por causa do efeito do empuxo, né? Que o nadador, na hora que ele trafega na água, ele sofre algum efeito, não só das margens, mas como da profundidade. De bater e voltar. Então, quanto mais funda é a piscina, maior a densidade da água, então o deslocamento do cara se torna mais eficiente. É bom que se for isso como norma mesmo, já serve já também para o polo aquático. Né? Já tem o requisito. Toda piscina oficial ela tem como ser usada para o polo. Legal. Mas aí o que acabou ficando mesmo foi o LPO, né? O engraçado, o levantamento, ele entrou na minha vida como um meio de preparação física, não foi como um esporte. Eu me lesionei no polo aquático, eu fui fazer um chute, né? Meio que fora um pouco longe do gol, e no meio do chute, na hora que a gente arremessa a bola do polo, a gente leva bem a rotação do tronco. Só para a galera entender, o chute com a mão. No caso do polo aquático, com a mão, galera.
Então eu fui fazer um movimento de rotação com tronco e estiquei o braço atrás. Nessa de arremessar, eu fui travado por um jogador de defesa que travou meu braço atrás. E aí, o que aconteceu? Eu não machuquei o meu braço, não machuquei o ombro, mas eu tive um cisalhamento na lombar. Um cisalhamento com rotação. Por causa dessa rotação. Aí eu arrumei 2 hérnias de disco, juntamente com uma coisa chamada espondilolistese, uma espondilólise, esgacei o ligamento anterior e posterior da coluna e travei. Literalmente, eu travei. E eu saí carregado da água, fui direto para o hospital, fiquei 1 mês engessado e eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia passar por aquela condição de me machucar, praticando um esporte. E aí, na época, eu já estava na universidade, comecei a estudar todo o trabalho que era de fortalecimento. Na época não se chamava CORE. Não, CORE é uma definição que criaram depois de 2005, 2006, mas na época todo mundo que fazia treinamento, preparação física, fortalecia parte anterior e posterior. Né, de tronco. A gente não chamava de CORE, mas era fortalecer o tronco. E aí esse trabalho eu comecei fazendo com exercícios funcionais, seguia muito a linha de um cara que foi meu professor numa pós-graduação, Nuno Cobra, que escreveu aquele livro Semente da Vitória. Para quem não sabe, Nuno Cobra foi treinador do Ayrton Senna, Schumacher, desses caras. Ele foi meu professor numa pós-graduação que eu fiz na Castelo Branco? Não. Num curso no Exército, né? Na verdade. É porque tem um prefixo lá. ECFEX, alguma coisa dessa. É a Escola de Educação Física do Exército. Aí tinha um curso de pós-graduação em Fisiologia que a gente fazia um módulo lá. Foi até através do Estélio Dantas, na época, o professor doutor Estélio Dantas. E eu me lembro que nesse curso ele falou muito sobre esse trabalho de fortalecimento e, juntamente com isso, eu entrei num projeto chamado NP Wellness, na época que era o diretor, o professor Ney Pereira. E aí as coisas foram coincidindo, né? O professor Ney foi aluno de Nelsinho de Carvalho, que foi atleta de levantamento de peso olímpico pelo Rio de Janeiro, né? Ele era o cara que disputava com o Edmilson Dantas. Edmilson por São Paulo, Nelsinho pelo Rio. E aí eu conheci o levantamento olímpico. E eu fui começar a fazer o trabalho de levantamento olímpico porque era a principal ferramenta de preparação física para os atletas. De luta, atletas de polo, atletas de qualquer modalidade. Inclusive no Exército já usava nessa época? Não. O Exército, ele tradicionalmente, na Escola de Educação Física do Exército, eles ensinavam o levantamento olímpico. Porque o levantamento olímpico chegou no Brasil na década de 50, pela colônia japonesa. E aí o Exército, na verdade, que era a Escola de Educação Física, que fundou quase todas as universidades a nível do território nacional, ela sempre preconizou isso. Só que não é uma modalidade praticada, até então, no ambiente militar. Existia o conhecimento, mas não era praticada porque, na verdade, dentro dos quartéis tinha já um padrão, né, de formatação, de preparação. Você vai ser paraquedista, então tem que ter um modelo de preparação. Você vai para o comando, aí um modelo de preparação, entendeu? Existia já um modelo e não cabia. Hoje, em incrível que pareça, por exemplo, a Marinha tem um centro de treinamento, levantamento olímpico. Inclusive com legado olímpico, né? Foi feita um pouco antes, né, até do legado, mas com um princípio de preparação para isso. Você tem, dentro de algumas áreas militares, tem um centro de treinamento, que inclusive tem material de levantamento de peso olímpico, né, mas não era utilizado na época. E eu comecei a trabalhar com levantamento olímpico nesse instituto, chamado NP Wellness. Eu fui aluno desse curso, depois eu virei coordenador do curso, que virou Academia Escola. Era um curso de especialização e a matéria de levantamento de peso olímpico era parte da grade curricular, onde todos os professores que eram da área de musculação iam fazer uma especialização e tinham a matéria de levantamento de peso olímpico, tinha grupos especiais, tinha montagem de programa para gestante, idoso, hipertenso, cardíaco, diabetes, obesidade. Falar nisso, você sabe se hoje em dia as grades
curricular de educação física tem a LPO como disciplina? Acho que não, né? Hoje, na verdade, Seria uma boa, a área de levantamento ela faz parte da matéria de pesos e halteres, né, nas universidades. Alguns professores que hoje têm um entendimento melhor, eles apresentam, né? Existe aqui o arranco, que é o snatch, aí existe o arremesso, o clean jerk, e dali o cara disserta, ó, isso aqui é usado para preparação física, é uma modalidade olímpica, mas o levantamento, na minha opinião, ele ganhou uma grande notoriedade com o CrossFit. Sem dúvida. Né? Quando o Cross chegou, ele meio que apresentou isso para a grande massa. E teve uma popularizou, grande... né? Exatamente. E essa galera, que na verdade se identificou com o levantamento olímpico, passou a treinar talvez mais levantamento olímpico. E influenciou muito o país. Sim, né? Porque quando eu comecei no levantamento olímpico, eu comecei em 2002. O primeiro campeonato que eu participei foi a Copa Santa Luzia, que está fazendo 20 anos. Vou ver. Esse ano, né? Inclusive, 2003 para 2023. né? Inclusive, eu vou tentar vir participar da 20ª edição. Tenho certeza que vai lá competir. Vamos ver, né? Mas ainda mais agora tá trincado. 20ª edição da Copa Santa Luzia. Inclusive, se não me engano, acho que foi o Drago que comentou lá, você e a Eliane. Que continuou, né? Desde a primeira, né? Desde a primeira edição. Na verdade, foram no Rio os primeiros atletas a treinar e competir levantamento pelo Rio, vamos dizer assim, no novo século, né? Porque até 2000 tinha Nelson de Carvalho, que foi atleta na década de 90. A outra geração, né? A outra geração. Antes de mim foi Nelson de Carvalho, aqui no Rio, né? Sim. Mas eu falo muito isso com os meninos, que o esporte, o levantamento, ele entrou com um meio de preparação para fortalecimento e eu adotei ele como o meu esporte principal. Sim. Não só para mim, como para minha família, para o meu filho, para minha mulher, como meio de educação. Acho que eu ia falar, já adotou meio como estilo de vida mesmo, né? 100%, porque eu descobri algumas coisas que o levantamento me ensinou na vida. Eu trabalhava com esse curso de pós-graduação, né? Eu era professor da pós-graduação, professor da especialização e coordenador. Cara, eu estudei muito as áreas de treinamento de hipertrofia, força, etc. Né? E para vários grupos. Para grupo que queria performance física, para uns que queriam estética, para aqueles que queriam saúde. Né? E eu pude encontrar várias pessoas que tiveram situações atípicas na vida e que buscaram um treinamento de força para melhorar uma qualidade, às vezes até para sobreviver. Por exemplo, pessoas que são portadoras de HIV. Que é uma doença autoimune, né? E tem uma complicação de todo o organismo da pessoa. A gente tem um entendimento do seguinte: toda pessoa que tem problema autoimune, se ela perde massa magra, o fator imunológico dela deprecia bastante, né? Cai. E aí o que acontece? Com esses caras que eram portadores de HIV, eles tinham uma complicação que, se você passasse uma série tradicional de hipertrofia, série de 8 a 12, você depredava o sistema imunológico delas. Então, exatamente, o treinamento de força, o levantamento, ele é até 5 repetições, então depredava o sistema imunológico. E automaticamente também aumenta muito a produção de testosterona, GH, GF1, que são hormônios que favorecem o cara ter um bem-estar. O segundo fator foi para as pessoas que estavam envelhecendo. Todo mundo que envelhece, primeira coisa que perde é força. Sim. O cara, para sentar no vaso, tem que ter força. O cara, para subir uma escada, tem que ter força. Levantar da cama, né? O cara, para transar, tem que ter força. Então, o levantamento coincide com pessoas que têm problema do sistema autoimune e pessoas que estão em processo de envelhecimento. Aí tu pega o cara de alta performance. Aí tu pega o cara do meio, que é o cara da alta performance, né? Que ele não tem nenhum problema imunológico, não tem nenhum problema, entre aspas, né, de envelhecimento. Você quer usar uma ferramenta como preparação física, para o cara ficar bem, ter velocidade, força, ter mobilidade, ter coordenação, tu usa o levantamento. Então, no decorrer da minha vida acadêmica e na minha vida como atleta, eu percebi que o levantamento era o melhor meio, não só de preparação, mas de estilo de vida.
E aí eu passei a competir em levantamento, larguei todas as modalidades que eu praticava e me dediquei exclusivamente ao levantamento. De 2000 para cá, a minha vida foi 100% voltada para o levantamento. Né? Hoje tem um centro de levantamento em um estado que nem tinha levantamento e tudo que eu faço, curso, trabalho, federação, né? Federação, tudo é voltado para o esporte de levantamento de peso olímpico. Né? Muito legal. E quando você começou nessa época, lá 2002, 2003, eu lembro, você já me contou, a gente já conversou várias vezes, mas teve uma outra rapaziada que começou junto contigo, né? Algum deles ainda continua até hoje? Não, que começou comigo, hobby, que começou comigo, não. Ninguém. A não ser Eliane, que ainda treina. Tinha os meninos, por exemplo, Jorge Califé, que é treinador. Tem uma menina, a filha dele, a Lourdes Califé, que está muito bem, foi já campeonato sul-americano, pan-americano. Eu não sei se o Jordião continua treinando, mas eu sei que ele é treinador, na função. E da época, mais ninguém, né? Que eu me lembro. Que é um Castrupe, que eu realmente não sei por onde andas, mas eu acho que não está mais envolvido com o levantamento. Se por acaso assistir aí, dá um toque. Dudu está aqui, lembrando. Mas fora isso... Mas também já se vão 20 anos, né? Eu comecei a treinar levantamento sozinho, né? Com fita VHS, que não tinha outro meio. Hoje em dia, como é que está essa modernização, esse acesso fácil, né? A informação, a internet, YouTube, Google, tudo se baixa, tudo se vê. Na época não era bem assim, não. E aí, quando eu conheci, eu vi uma nota no classificado dizendo assim, precisa-se de atleta para a seleção brasileira. De LPO. De LPO. Aí eu fui lá me candidatar, isso era em 2002. Aí eu conheci tio Dragos, que tinha acabado de ser contratado pela confederação para ser treinador da seleção. Fui lá, me apresentei, fiz o teste. Isso não era no CT, que é hoje em dia. Não, né? Isso era num clube chamado Santa Luzia, que é lá do lado do Santos Dumont. Por isso vem o nome da primeira competição. Copa Santa Luzia, exatamente. Isso aí. E aí eu competi o primeiro campeonato da Copa Santa Luzia da Era Moderna, né, que foi depois de 2000. Da Era Moderna, né? Enche o peito. Era moderna. A gente... Jovial esse garoto. A gente está novinho, né? Era moderna. E daí começou... Agora, Dudu, hoje em dia, a gente está falando de 20 anos de prática. É lógico que nesses 20 anos você teve uma fase mais como treinador, mais como professor de cursos, mais como atleta, mais como prática. Mas duas perguntas que são parecidas, mas o que você se identifica mais, como atleta ou como treinador? E hoje, no seu momento atual, eu desconfio da resposta. E hoje, no seu momento atual, como é que você se enxerga mais, como atleta ou como treinador? Hoje, eu me vejo realmente mais como treinador. Mas eu acho que quem gosta de esporte, acho que está meio que no sangue, né? Cara, a gente adora competir. Eu adoro participar de campeonato, eu gosto de ver meninos que eu ensinei, eu podendo ainda legal, né? Meio que entrar na barra com eles. Competir junto, né? Na verdade, eu me sinto assim honrado em poder entrar numa competição que eu vi dos meninos que eu vi começando e, ao mesmo tempo, eu vejo que eu ainda tenho condição de, pelo menos, me mexer lá com eles, né? Não digo mais eu sou testemunha disso. Aprendi com você, comecei com você, com o Dragos, com a galera lá, e a gente já dividiu plataforma junto. Pô, né? Mas isso não é legal? Demais. É uma parada assim que... Demais. Isso me motiva a continuar treinando. E eu digo muito para a Lívia, né? Minha esposa que está aqui presente, minha parceira de vida. Então, eu falo muito... para hoje. Meu irmão. Sempre tem que pensar no amanhã, né? Aliás, deixa eu fazer meu jabá também. Vem cá, Rô. Vem cá. Minha esposa está aqui também, que também é minha... Vem cá do outro lado. Minha parceira, sócia e minha chefe. Chefe é sempre, né, meu? Financiadora, patrocinadora, inclusive sempre. Já pagou o café hoje. Aí, tá aqui com a gente também. Patrocinadora. Eu falo isso. Sempre. É isso. E eu vindo para cá... Trás, do lado, na frente. Não, meu irmão. Eu vindo para cá já tomando meu esporro do dia para não Sua dose perder, diária. Não perder. Para não desacostumar.
não perder a prática, eu falando... Eu falei assim, ó, não, vamos fazer assim. Não, assim a gente não vai fazer, por isso eu falei, tá bom, então a gente não vai fazer. Bom, então está decidido. Está decidido já. Então é mais ou menos isso. Eu falo também que hoje eu tenho um CT com meu nome, mas é o primeiro lugar que eu trabalho que eu não tenho salário, meu irmão. Eu nunca vi nem, não sei nem quanto é que eu ganho lá, cara. Porque o dinheiro nem vai na minha conta. O dinheiro já é destinado aos futuros investimentos. Eu falei, porra, é assim mesmo, né? Deixa com quem sabe, né, não? Aí, mas como a gente estava falando antes, eu vejo assim, eu hoje tenho uma meta como atleta, vamos dizer assim. Pessoalmente, eu falo muito isso com a minha esposa, que eu tenho vontade de ir para uma competição e dividir a barra com meu filho. Dividir assim, o mesmo peso, né? Que a gente esteja, ele com certeza vai estar subindo e eu vou estar descendo. Alguma hora dessa vai ser tipo aquele filme do Jason, como é que é? Burton? Benjamin Burton. Que ele, né? que ele vai regredindo, né? Então eu vejo que eu tento me manter treinando para a gente ter esse... Ó a moral, Olívia. Ele na terceira pedida e você abrir na primeira. Aí. Eu tenho certeza que e depois vai inverter, né? Algum desse período aí a gente vai cruzar o peso, né? Então, eu falo isso que é uma meta de continuar treinando. Tenho vontade de ir para os campeonatos internacionais, mas a gente, quando vira treinador, algumas coisas a gente acaba abrindo mão. Né? Por exemplo, para eu participar de um campeonato internacional, eu tenho que viajar, aí eu tenho que ter um gasto, claro, de passagem, viagem, estadia, etc. E isso acaba não sendo prioridade. Sim. E dedicação em vários sentidos, né? De tempo, financeiro, abrir mão de outras coisas e tal. Por isso que eu dei sorte, que eu participei daquela competição de Master, né, internacional, e como a gente estava no meio da pandemia, acabou sendo online. Então não precisei viajar porque, se eu não me engano, estava para ser nos Estados Unidos ou na Espanha, não lembro agora. Como a gente ainda estava no meio da pandemia, aí acabou sendo online. Eu acabei fazendo daqui mesmo. Ai, cara, eu queria, mas eu muito falo bom. isso muito para a Lívia, que o período de pandemia foi um período bem complicado para a gente, né? Porque a gente que trabalha com um sistema privado, tudo fechou. A gente meio que fez um lado introspectivo, porque a gente acabou criando o curso online nesse período. Sim. A gente montou o curso, escreveu o curso, em um período, tipo assim, que a gente realmente ficou dedicado full time pro projeto. Sim. Por isso que eu acho que o curso que a gente escreveu, esse LPO do Zero Pódio, foi um curso tão bacana, porque a gente se dedicou integralmente ao curso. Então, a gente teve essa possibilidade de não pensar em nada, não ter que sair para fazer nada a não ser o curso. Mas também se reinventaram nesse período, né? E foi o período que o curso, de certa forma, proveu muita coisa lá em casa, né? Na verdade, ele sustentou a casa sozinho. Sim, né, sim. Nesse período que foi um período meio esquisito. Foi um período difícil para todo mundo, né? Inclusive os boxes de CrossFit tiveram que ficar dando aula online, eu dei muitas aulas online também. Os CTs de LPO, de certa forma, tiveram que fechar. Quem era atleta mesmo de alta performance ficava treinando por conta própria em casa, às vezes até com material emprestado. E acabou que muita gente também acabou se machucando, né, cara? Porque o cara acha que não, eu vou ficar em casa, então eu posso me matar aqui sozinho. Pô, eu falo, cara, meu irmão, tinha gente me mandando mensagem das coisas mais esquisitas do mundo. Deve ter recebido muito vídeo, né? Nossa Senhora! Deixa! Cara, cada coisa bizarra. Eu falei, cara, meu amigo, é melhor você não treinar muito mais coisa, não. Porque eu vi que muita gente ia acabar se machucando e aí ia ficar sem poder também fazer nenhum tipo de tratamento específico, né? Porque todo mundo estava dedicado ao tratamento do Covid, etc. Mas eu falo muito isso para os meninos. Hoje, eu me dedico à equipe, né? Eu me dedico à minha mulher. Embora hoje ela já é master, ela já decretou a aposentadoria dela. Que isso, é master já? Não, que isso, novinha. Mamãe tá top. Eu falo para ela, mesmo com o 4.0 que ela completou esse mês de dezembro. Que beleza. Deu pau em muita novinha já aí, né, mamãe? Continua dando. E meu filho, né, cara, o moleque tá com 12,
Muita gente acha que, Dudu, você pensa que teu filho, o filho de vocês tem que ser atleta olímpico? Não, cara. Eu não tenho nenhuma pretensão que ele seja atleta, campeão olímpico. Acho que qualquer pai quer para o filho, quero que ele tenha saúde, Sim. quero que ele tenha... Que faça uma atividade física. Faça uma atividade física. Muita gente fala assim, tu obriga teu filho a treinar, essas coisas, que o pessoal sempre quer uma receita de adequação, sucesso, né? Cara, eu não tenho receita de sucesso em relação a isso. Eu falo para a Lívia que é o seguinte, eu tenho negociação. Eu pergunto, meu filho às vezes vem para mim e fala assim, papai, queria não treinar hoje. Tranquilo. Mas o que você vai fazer nessa hora? Você vai ler um livro, vai ficar no celular, tu vai fazer o quê? Eu vou ficar no celular, então tu vai treinar. Depois tu mexe no celular. Não, porque se for para ler um livro, tudo bem. Não, se for para fazer alguma coisa que tem que então estudar... você chega e fala, hoje eu não estou legal, estou cansado. Cara, mesmo pode falar que está cansado, dor de cabeça, ele vai treinar do mesmo jeito. Aí adequa. Aí não, ele vai fazer o treino. Porque uma das coisas que a gente aprende como atleta é que tem que ter rotina. Sim. Se você não tem rotina, tu não é atleta. Tu não pode dizer que está treinando alguma coisa. E o levantamento, incrível que pareça, ele é um esporte. Ele é um esporte muito sincero. Se você se dedicar, tu melhora. Sim. Se você não se dedica, tu não vê nada. E ganhar força, às vezes, tu demora um bom tempo para adquirir. Para perder, piscou, já era. Entendeu? Então, é um esporte que você rápido, não pode ficar brincando. Eu vou fazer de vez em quando. Não faça de vez em quando. Então, pegando esse gancho, como é que está a mentalidade dele? É para ser atleta ou ele só pratica? Ou ele até só acompanha? Ele diz assim, que quer ir para o Campeonato Brasileiro. Porque ele já competiu, já participou de algumas competições. Ele treina e compete aí desde 3 anos de idade. Mas só que é aquele negócio, cada ano que passa, ele vai entendendo mais. Sim. Ele vai... Hoje, por exemplo, ele já fala para mim, pai, queria ir no Brasileiro. Eu falei, meu filho, para ir no Brasileiro, tem que bater índice. Sim, o sarrafo vai aumentando. Não, e para bater índice tem que treinar. Tem que treinar mais. Inclusive quando não tiver afim. Aí entra a questão de foco, dedicação. Estou te perguntando isso porque é justamente isso. Por exemplo, a Rúbia é testemunha. Anteontem mesmo, foi o quê? Domingo? Foi o primeiro dia do ano. Sentei com a Duda, como eu faço normalmente com elas, todo início do ano, peço desculpa pelas coisas que eu fiz, agradeço por tudo que a gente tem e tal, e traço algumas coisas pra gente. Bem superficial assim, porque eu não vou botar a Duda em certas conversas, mas uma das coisas que eu falei com ela é, filha, olha só, você desde pequena, desde novinha, sempre praticou atividade física. Os pais professores, né, de educação física, então, aonde a gente trabalhava, onde a gente dava aula, ela estava sempre junto e participava. Então, já fez ginástica de tecido, já fez ginástica artística, já fez crossfit, já jogou bola, enfim. E assim, chegou um momento, nova ainda, que ela criou uma versão total de não querer fazer atividade. E aí, o ano passado, nesse mesmo momento do início do ano, eu já tinha falado, esse ano você vai ter que voltar a fazer atividade física. Porque chegou um momento que eu deixei ela à vontade e ela realmente abriu mão. Só que, eu não quero isso para ela. Então, nem que ela não queira, ela vai ter que fazer, porque eu me vejo na obrigação de investir na saúde dela. Se mais para frente ela mais velha, maior de si, ela não quiser, paciência, eu não posso fazer mais nada, né? A não ser continuar instruindo e motivando ela a fazer. E aí, voltando a isso, estou te perguntando se a cabeça dele, a mentalidade dele ainda já é, na verdade, para ser atleta, porque aí você percebe isso e por isso você fala, não, está cansado, então vai treinar assim mesmo. Não, vai mexer no celular? Não, então vai treinar assim mesmo. Você meio que já direciona isso ou isso é um feedback que você tem ou sente dele? Eu acho o seguinte, Ali. Sabe aquele negócio de escolher comida, né? Lá em casa, a gente quando era pequeno, a gente era muito, muito humilde e tal. E meu pai comprava aquilo que tinha condição de comprar. Cara, meu pai foi um cara excepcional. Mas eu acho que a criança... o mal, acho que hoje, de uma forma geral, é fazer algumas coisas que, na atualidade, dizem que é uma concepção moderna da pedagogia. Mas eu vou fazer um retrato fiel do que aconteceu na minha casa e que hoje eu vejo que a gente só saiu mais forte.
O problema é que, às vezes, a gente coloca para a criança um nível de decisão que ela não tem maturidade para decidir, né? Como eu posso estar falando coisas muito polêmicas, mas, pô, teve um caso aí eu vejo, acompanho direto rede social sobre mecanismo de educação. Aí as pessoas falam sobre isso. Que a criança lá, com 4, 5 anos, ela tem que decidir qual o sexo que ela vai ter. Se vai ser menino ou menina, ou vai ser neutro. Cara, meu irmão, o que uma criança de 4, 5 anos tem condição de avaliar? Cara, eu não sou um cara preconceituoso. Aí as pessoas falam, isso é homofobia, isso é sei lá o quê. Preconceito. Cara, meu irmão, não é preconceito. Vamos lá, vamos instruir as crianças. Homens fazem isso, mulheres fazem isso. Se lá na frente você descobre que você tem desejo sexual por uma pessoa do mesmo sexo, ou, sei lá, qualquer outra coisa que faça combinação, que não é vamos dizer, a forma tradicional de se ver, relação convencional, tudo bem, segue a vida para ser feliz. Mas eu acho que é papel do pai e da mãe instruir. Sim. Entendeu? Da mesma forma que eu falo para a Lívia, eu não dou opção para João fazer outras coisas, por enquanto. Por quê? Para ele entender o que serve por cada parâmetro. Não, por exemplo, meu filho hoje ele faz parkour. Ele faz parkour porque tem um centro de ginástica. Né? Do lado lá do CT tem um centro de ginástica. Ele adora parkour. Ele gosta mais de parkour do que levantamento. Sim. Eu falei, ótimo, vai lá fazer parkour. Para ele deve ser bem mais divertido. Né? Pular, dar as cambalhotas lá no negócio, perfeito. Ele joga beach tênis, porque o clube tem beach tênis. Isso. Tem squash, areia, tem né? tênis, tem beach tênis. Tá ótimo. Mas eu sempre pergunto para ele, meu filho, mas você quer virar atleta disso? Existe até tal ponto. Por exemplo, eu não sou inteirado em competição de parkour. Então, eu não sou o cara que eu vou levar ele para a competição de parkour. Porque eu não saberia orientar ele. O treinador dele, o professor dele, bom garoto, Ernilson. Cara, se tem competição, tem apresentação, ele leva, mas a nível nesse cenário nacional, se você quer virar atleta, como é que faz? Eu não sei o caminho. Então, eu não tenho como andar na escuridão. Sim. Né? Então, ele hoje treina levantamento porque eu trabalho com levantamento. E, querendo ou não, ele pode, daqui a 10, 15 anos, não querer mais fazer levantamento. Opção dele. Mas ele vai saber o que ele vai fazer. Sim. Entendeu? Ele vai ter uma decisão. Isso eu conheço, isso eu não quero mais. Eu vou ter uma decisão. E é isso que eu acho que cabe aos pais. Eu falo muito assim, eu tenho muitos alunos que têm filhos, adolescentes, têm filhos novos, e dão a opção para a criança e para o adolescente não fazer atividade. E eu também vejo muitos adolescentes desses com problema de depressão, com problema de ansiedade. Sim. O garoto não gasta energia, fica lá até 2, 3 horas da manhã mexendo no celular, acha que isso é normal, aí cria alterações. Computador, algum jogo. Muitos eu acho que ganham uma avaliação de TDAH antecipada, que o garoto às vezes não tem. A própria depressão também. Exatamente, porque a gente sabe que a depressão tem... ele está depressivo, ele está com algum problema de depressão. Olha só, depressão, muita gente sabe, por exemplo, para você ter um efeito sobre os hormônios, tem fatores da atividade e tem os fatores fisiológicos do teu dia a dia. A gente sabe que, por exemplo, o intestino, saiu os meninos lá do Confio no Doc, pode falar melhor do que eu, ele tem uma alta produtividade de endorfina, beta-endorfina, de serotonina. O intestino, na verdade, acho que é o órgão que mais produz serotonina, tirando o cérebro. Então, se o garoto come mal, come açúcar, besteira pra caramba, ele vai ter uma baixa produção ou uma produção inadequada desses hormônios. Sim. Ponto 1. Então, já tem um fator para depressão. Um processo intestinal que leva a isso. Isso é fisiológico. Fora isso, você tem essa coisa de usar celular. Aí o garoto mexe celular, tipo 11, meia-noite. A gente sabe que o uso de celular, tela, deveria ocupar 2 horas do dia. Ninguém usa celular 2 horas. Todo mundo usa mais, principalmente as crianças. Sim. E aí, ele usa 11 horas, meia-noite. E atrapalha o quê? O ciclo circadiano, Sim. que é onde tem o maior pico de produção de GH.
que deveria ser usado para uma coisa é usado para outra. Então, ele tem uma inibição do fator neural. Segundo fator que pode levar à depressão. E terceiro, outros problemas genéticos, que aí vem para a área da psiquiatria, a área da psicologia, que os caras têm um entendimento muito melhor porque são estudiosos da área. Fora isso, a falta de atividade. Então, o garoto não treina, ele usa celular de madrugada e ele come mal. Como é que esse moleque não vai ter depressão? Não. Fora questões genéticas também, né? Exatamente. Hereditárias. Às vezes os pais já são meio que desse tipo e por isso mesmo já meio que cria o filho, a criança ou adolescente nesse meio, achando que isso é normal. E a criança nasce assim, cresce assim e vai reproduzindo também esse tipo de conceito. Né? Então, lá em casa, a gente não tinha opção de não fazer atividade. Todo mundo tinha que fazer. Era tipo ordem unida, como eu falei. E começou no quintal, né? Não, a gente treina. Meu pai amarrava corda atrás do quintal para a gente subir corda. O pessoal fala que eu aprendi a subir corda no CrossFit. Cara, eu aprendi com meu pai quando tinha 3, 4 anos de idade. Meu pai amarrava a corda e para subir para o segundo andar da casa, a gente tinha que subir pela corda. É mesmo? Entendeu? Então... Entrava pela janela? Não, a gente tinha que... Tinha uma porta mesmo? A corda ia para a mangueira, da mangueira ela dava um acesso à laje e da laje a gente entrava em casa. Então isso era desde pequeno. Que maneiro. Minha brincadeira de criança era subir corda. E tua mãe de boa com isso? Com teu pai? Não era de boa não, mas... Imagina a mãe. Como merda, de vez em quando sempre caía um de vez em quando, então era meio que uma coisa natural, mas nem por isso a gente teve nenhum prejuízo físico, mental. Não, muito pelo contrário, a gente saiu de lá já para uma atividade, a qual meu pai orientou, no caso era a natação, que na cabeça do meu pai ele é bem prático. Se vocês forem na praia, o planeta... ele é constituído mais de água do que de terra. Então, vocês têm que saber nadar. Se vocês andarem de barco, se for numa piscina. Então, nadar é questão de sobrevivência. Então, primeiro esporte, natação. Era uma questão prática. Vocês têm que saber se defender. Então, o segundo esporte foi o judô. Então, essas coisas sempre foi embutido. Esporte de defesa, né? Não era para agredir ninguém, não era para bater em ninguém, mas saber se defender. Sim. Então, o judô e a natação foi a base. Disciplina também, né? Desde pequeno também, importantíssimo, né? Mais disciplina que meu pai botou na gente, acho que não dava não. Não tinha não. Agora, Dudu, só para a galera visualizar e entender um pouquinho melhor, quando você fala o CT de LPO lá, é um CT hoje, porque uma coisa é o CT de LPO que você criou lá e outra coisa é a Federação de Levantamento de Peso Olímpico do Maranhão. A Federação de LPO lá do Maranhão, ela tem o próprio CT dela? Não, na verdade... Como é que está funcionando isso hoje lá? O CT, o nosso CT, meio da Lívia lá, ele é o primeiro centro de treinamento de levantamento de peso olímpico privado do país. Porque o centro de levantamento, até então, por exemplo, que da PSF, é o centro da confederação. Que a confederação usa como base da seleção. Tem um centro de treinamento dentro da Marinha, tem o do Pinheiros, que é dentro de um clube, que normalmente é para atletas já selecionados. Então, privado foi o nosso, o primeiro do país. É dentro de um clube que também é privado. O clube é de ordem particular, de uma pessoa que quis abrir várias modalidades. Por isso se chama Sport Village, é onde fica o nosso centro de treinamento. Legal. Que tem outras modalidades. Tem um centro de ginástica olímpica, também privado. Tem um centro de luta. Tem uma área de crossfit. Então, lá dentro desse clube. Então, nosso centro de levantamento, a gente atende alunos de uma atividade aberta do clube ou é um box de crossfit que funciona lá dentro? Não, é uma atividade do clube. Legal. Do clube. O cara paga lá o clube e tem direito a fazer o treinamento lá. Então, eu falo isso com os meninos. Hoje, a gente atende criança, a gente atende adulto, a gente atende adolescente, master. E a gente tem muita aluna mulher. Os masters estão invadindo, né? Estão dominando, né? Duas coisas que me falaram que eu não quero trabalhar. Com mulheres, porque no levantamento não tinha mulheres. O levantamento olímpico começou para as mulheres em 2000, né? E o segundo, atleta master, porque nenhum livro de treinamento de levantamento de peso olímpico tinha para terceira idade. Não tem.
Não existe esse livro. Já É fica treinamento. Dudu. Vai deixar o primeiro. Não, Já não vai existe. deixar o primeiro aí. Na verdade, eu escrevi muita coisa sobre isso. Mas não existe nenhum livro que fala assim, treinamento de levantamento de peso olímpico para atleta master. Não existe esse livro. Todos os livros de treinamento e levantamento de peso olímpico é para a formação do atleta olímpico, que é feito na base, quando criança, as iniciações, iniciação esportiva. Não é nada específico Não, para master. aí vai o trabalho de aprendizagem, né? Toda aquela parte de evolução das faixas etárias, pelos períodos sensíveis, e então vai absorvendo o conhecimento do treinamento até se tornar um atleta olímpico, que é feito no final da adolescência para a fase adulta. Mas nenhum deles fala de treinamento para master. E hoje, 70% dos meus alunos são master. Não, eu vejo isso claramente dentro do boxe. Eu comecei o CrossFit com 33 anos. Na minha época, isso tem 10 anos, né? Vou fazer 43 agora. Na minha época, eu já entrei me sentindo velho, né? Então, isso tem 10 anos. Hoje, eu tenho alunos dentro do boxe com 50, 60, 70 e poucos anos. E, quem é 33 anos perto de 60, 70 anos hoje em dia, né? A gente tinha uma turma lá... lá... muitos, tá? Tem muitos. A gente tinha uma turma lá que a gente chamava treinamento funcional 70 a mais. Eu lembro. Porque o mais novo tinha 76. Era o caçula. O caçula tinha 76. O mais velho tinha 98. Hoje está com 102, seu coqueiro. Fazendo ainda? Cara, hoje ele depois da pandemia, eles não voltaram. Muitos não voltaram, né? E aí eles estão fazendo em casa com o personal. Mas eles faziam levantamento olímpico. Eu tenho um vídeo lá, dando treino de levantamento olímpico para os caras. Eu já vi. Não. E aí tinha lá um dos coroão lá, seu Eliseu, atletão. Ele com 82 fez terra com 100 quilos. Nossa. Né? 3 repetições. Fazia a barra com peso pendurado. Aí, pega, Torres. Com 10 quilos. Pega não, né? Entendeu? E ele pesando 76. Que isso? Ele fazia terra com 100. Mas tinha histórico de atleta? Não, ele trabalhava no Cais do Porto. Ele era tipo coordenador lá do Cais, né? Nem a atividade profissional dele Nada, era ativa, não, né? Não, ele trabalhava na parte administrativa. Não era estivador, tipo assim. Não trabalhava com obra, não carregava peso, né? Nada. Mas tu vê o cara lá inteirão. Fui no aniversário dele de 80 anos. Os filhos dele falavam assim, cara, meu pai é meu herói, meu irmão. Os filhos dele acabados, meu irmão. Os bichinhos acabados, tudo na cachaça. E ele lá inteirão, meu irmão. Dançando com as noras e tal. Brincando lá. Eu falei, o seu Eliseu é lenda. Muito legal. Mas aí, pensa em voltar com essas atividades para Master, para terceira idade? Ainda mais agora que você tem na verdade, eu tenho muitos CT atletas lá. Master. Eu tenho a minha... Mas já são misturados já com a turma, então? Não tem uma turma específica? Não. Eu tenho uma turma chamada Masterclass, que é 10h30 da manhã, segunda a sexta. Só para na verdade, seria mais Master, mas vai todo mundo. Só que os Master dão pau na garotada mole. Eu tenho uma atleta lá... ela deve estar ela vai assistir, com certeza. Celinha. A Ana Célia, ela participou da primeira competição que a gente organizou lá. E ela hoje está com 56 anos, né, meu irmão? Celinha. Todos os campeonatos de levantamento ela participa. E ela treina esses anos todos? Ela é a 01 matriculada, 01 atleta. 01. 01, ela é a 01. Então ela sempre compete, sempre participa, tem neta e tal, e tá lá. Entrou pro levantamento e ela tinha um caso de fibromialgia, um caso grave de fibromialgia. Ela entrou para fazer um trabalho só de atividade física, gostou, e aquele negócio que eu estava explicando sobre a doença autoimune. O levantamento ela não passa de 5, 6 repetições. Então não deprecia o sistema imunológico. Ele não é catabólico. Né? Ele tem um processo de anabolismo muito alto e ele não é catabólico. Então, para essas pessoas, ela encaixa como uma luva. Sim. Né? E ela sentiu bem, hoje ela está muito bem. Ela tem alguns momentos de crise. Não é só questão de lazer, é um meio de vida mesmo, né? É praticamente um medicamento, né? Natural, vamos dizer assim. E, na verdade, o corpo ele tem uma reação fisiológica natural de estímulo. Se você cede à dor, você cede ao processo, entre aspas, do sedentarismo,
que, na verdade, o corpo ele não quer se mexer. Quando você me... Autodefesa, né? Exatamente. Quer economizar energia. Você predispõe que você tem que fazer aquilo, ele encontra os meios. A gente é assim desde a época primitiva. Tipo, o cara estava lá machucado. Só que se ele não saísse para caçar, ele não comia. Ele não comia, então ele ia morrer de fome. Sim. Então é tipo questão de sobrevivência. Sim. O corpo ele age assim. Se você reparar, muitos princípios da dor também é assim. Então, por exemplo, hoje você vai fazer qualquer trabalho de fisioterapia, de recuperação de uma lesão, você tem que botar o cara para se movimentar. Pode ser com a carga, pode ser adaptado, pode ser leve, mas a movimentação vai fazer com que o processo de recuperação, principalmente esse processo da restabilização física, ocorra. Então, claro, vai adaptar. O cara, sei lá, tem uma bursite. Ele vai evitar de levantar o braço para evitar a compressão da bursa, mas os movimentos que fazem tração, ele vai fazer. E isso vai fazer um trabalho acelerado da reestruturação dele, da recuperação dele. Muito legal. E pegando essa parte, se a gente chegou a comentar sobre os cursos, como é que está hoje o seu trabalho da Live, vocês como professores, como instrutores de curso, como é que está esse caminho hoje de curso para a galera, até para quem acompanha aí os estagiários, professores de educação física? Fala um pouquinho do que vocês estão oferecendo hoje para o mercado, Dudu. O que acontece ali? Quer um café, Dudu? Não, tô legal. Eu aceito. Pega um pouquinho de café, por favor. O que Aliás, eu vejo? O bolo também. O que eu vejo assim? As pessoas sabem que eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Eu e a Lívia. Quando nós casamos, Lívia era minha aluna na pós-graduação, então eu fui o professor sem ética que saiu com o aluno, mas eu casei. Né? Mas eu sei que você não teve culpa, casei. que foi ela que deu em cima, não foi? Nada, meu irmão. Eu falei para ela desde o primeiro dia. Vamos sair ou reprovo? Não, meu irmão. Eu falei para ela desde o primeiro dia. Cara, não sei que você vai entender disso, mas tenho certeza que você é a mulher da minha vida, eu vou casar com você. Eu falei isso para ela e falei para o namorado dela da época. Conta essa história, Dudu. Falei, foi real. Falei, cara... Sinto muito, irmão, mas ela vai ser a mulher da minha vida. vida. Mas eu tenho que ser sincero. Eu vou fazer de tudo para ficar com ela. Faz a tua parte que eu faço a minha. E quem fizer melhor leva. Meio que alvo à frente e fogo, entendeu? E estamos aí. Eu falei aí, ó. Quantos anos já ali? A gente fez 13. Eu falei para ela... Um molequinho de quanto já? 12 anos. Falei pra ela, não, cara, eu vou casar contigo, você é uma mulher da minha vida. E não deixei escapar, de jeito nenhum. Igual a gente peguei em hook grip. Pega em hook grip, para não largar. Então, em 2007, a gente começou a namorar, tal, noivou, casou em 2009, fomos para São Luís do Maranhão. Moramos lá 2 anos, João nasceu lá em 2010. Quando eu voltei para o Rio, eu tinha fechado o curso de pós-graduação, que eu era coordenador aqui, eu fechei o curso para ir. E aí, quando eu voltei, eu falei, caramba, meu irmão, e agora? O que eu vou fazer? Tinha acabado de sair da empresa lá, eu voltei por um problema de saúde da minha mãe. Isso em 2007? E em 2011, quando eu voltei eu comecei a dar curso lá no Maranhão, dava curso para o país inteiro em 2004. E em 2007, quando a gente conheceu, a gente foi lá para conhecer e tal, mas fui para dar curso. Em 2009, nós fomos morar lá. Uma proposta da professora Denise, que é a dona da Viva Água. Uhum. E aí, em 2010, João nasceu lá. João é maranhense. Né? O único realmente da família maranhense é João. Em 2011, eu voltei para o Rio. Só que quando eu voltei para o Rio, o cenário já tinha mudado também. E a gente tinha fechado o curso Academia Escola. E aí eu... Só cortar lá. Que isso? Como é que alto alguma nível. Coisa ligada ao Arley não vai ter um bolinho de cenoura? Pô, meu irmão, tem esse negócio de no sugar. Isso aí acabou, meu irmão. Acabou essa porra. Mas lactose free. Acabou essa porra. Não existe mais isso. Vamos dizer que é pé na porta total, pelo menos só a metade tem cobertura e a outra não. Beleza? Tá bom, meu Então irmão. a parte mais fit é do lado de cá. A gente fica com as 2 metades. Com certeza. Eu como das 2, não tem problema. E aí, em 2011, quando eu voltei para cá,
eu falando com a Lívia, caramba, eu quero retornar um projeto de curso aqui. Cara, eu vou procurar meu amigo Dragos. Aí fui até atrás, vou achar Dragos. Achei Dragos, falei, cara, Dragos, a gente precisa retornar negócio de curso e eu tenho um projeto, vamos fazer um curso de levantamento de peso olímpico para professor de educação física. CrossFit tinha acabado de desembarcar aqui. Aí, pô, Dudu, mas isso vai dar certo? Esse projeto foi a primeira turma de treinadores de LPA? Não, foi o nível 1 de levantamento. O nível 1 ainda. Aí eu escrevi o nível 1 e a gente montou o curso e vamos lá. Demos o primeiro curso. Nessa primeira turma, estava presente meu amigo Kaká, da K9, os meninos da Ilha, Diogo, João, aí Marquinho, que está na Cavaleiros, Henrique, todos esses meninos foram da primeira turma, nível 1. E aí deu muito certo o curso, porque a galera do CrossFit estava precisando fazer um curso de levantamento, a gente apresentou isso aí. E aí a gente fez nível 1, nível 2, e tinha um cara nível 3 que a gente meio que tirou. Em 2013 para 2014, eu escrevi a escola de treinadores para Fitness Coach. 2013 e 14. Aí a gente abriu a primeira escola de treinadores de levantamento de peso olímpico, uma especialização de 8 meses. Foi uma turma enorme, né? Foi. E essa galera toda, de novo. Você foi da turma 1, não foi? Eu fiz todos os cursos. Nível 1, nível 2 e escola de treinadores. Querobel e tudo mais. Querobel também. Era um curso que eu também dava. Que até dou pouco, até dei agora recentemente. Fora os outros que você dava também, mobilidade, tudo mais, enfim. Mas eu lembro, o que me espantou foi a primeira turma de treinadores. Cara, eu lembro que a gente tinha mais de 50 na turma. Eu falei óbvio que foi diminuindo. Eu falei que a turma ia diminuir, né? Porque faculdade já é assim, pós-graduação é assim. E o curso tinha uma característica de não é formar todo mundo. Era formar realmente quem queria trabalhar com aquilo, né? E sempre foi o nosso objetivo. Ele foi autosselecionável, né? Até o final. E aí, a gente deu vários anos no nível 1, nível 2, continua aqui no Rio. E aí eu fui para São Luís do Maranhão em 2018, né? Automaticamente, para eu voltar aqui no Rio, para dar nível 1 e nível 2 com Dragos, ficou inviável. Sim. A escola de treinadores, a gente fez 5 turmas. De 2014 até 2017, 2018. Foi quase uma turma por ano? Foi mais ou menos uma turma por ano. Só que eu falei com o Drago também ia ficar inviável. E eu até tenho um modo que a Aninha falou que vai abrir esse ano de novo. Só que eu sei que, por passagem, tudo se torna muito inviável, né? E lá em São Luís, eu abri um curso com a Lívia, pegando essa experiência, não só do nível 1 e nível 2, mas tem muita gente lá que vem do interior, dos estados, né? Cara, Bahia é um estado enorme. Maranhão é um estado enorme. E que não tem acesso a essa formação. Cara, né? A galera saiu do centro do Maranhão para São Luís, são 12 horas de carro, meu irmão. Tem noção? Haja chão, né? Dá para atravessar do Rio até o Paraná, não é? Vai sair moleza pro Torres, né? Então... Para quem faz 21, Só que aí o cara pega 12 horas de carro para pegar no aeroporto, chegar no aeroporto de São Luís. Aí tu imagina, 12 horas de carro, depois pega avião e vem em São Paulo, Rio, uma coisa assim. Então eu tive que criar um curso que atendesse aquele cara no maior âmbito possível. Então eu montei a capacitação de levantamento de peso olímpico, que é um curso diferente do nível 1 que eu dava com Dragos aqui. Porque o objetivo era formar o cara, dar o máximo de conhecimento para o cara trabalhar com aquilo de imediato. Enquanto que aqui o cara tem mais tempo para trabalhar isso. Sim. E lá o cara não tem isso. Pode-se dizer que ele é um meio termo entre o nível 1 e a turma de treinadores? Não, ele é um meio? Na verdade, a capacitação eu peguei assunto de fisiologia, posturologia, técnicas para desenvolvimento do atleta, prática. No segundo dia, tem a parte de periodização, treinamento cruzado, prática. Então, a capacitação é isso. Inclusive, eu vou dar esse curso aqui no Rio, em Cabo Frio, lá na K9. Legal. Agora, daqui a aí. 3 semanas, dia 20 e 21, né, amor? 20 e 21. Estão abertas já? Estão abertas. Já estão para encerrar as inscrições, mas ainda Entra em contato direto com o Dudu e com a Entra Lívia? em contato com meu amigo Marcelo, da Capacitação em Levantamento de Peso. Tem um Instagram, @capacitação em levantamento de peso. Show.
Mas qualquer coisa me manda lá uma mensagem que eu Dúvidas, direciono. galera, pode mandar no direct, tanto do Dudu quanto da Liv. Aí eu criei esse curso pensando nisso, e o curso deu muito certo também. Eu fui várias vezes para a Bahia para dar esse curso, já fui para outros estados para dar esse curso, estou vindo aqui no Rio para dar esse curso. Esse curso é meio que está se pagando, né? E aí eu criei a capacitação nível 2, que é um curso que eu comecei agora lá em São Luís. Só para a também. galera que fez o 1. É só para quem fez a capacitação ou o nível 1, né? Comigo, com o Dragos, ou só comigo, com a Lívia. E essa capacitação 2, eu pego um pouco da escola de treinadores. Entendi. Né? Onde faz uma avaliação biomecânica. Aí, claro, o cara tem que estar treinando, ele tem que ser mais voltado para a área. Eu estou querendo criar uma escola de treinadores lá no Nordeste. Só que eu ainda preciso de um tempo para isso. Porque aumentar um pouquinho mais, né? Não é só aumentar, né? É um curso que já não dá para fazer sozinho. Sim. Eu preciso ter mais gente. Tipo assim, eu tenho que conseguir levar Dragos para lá, levar Alex, Lili também. Porque é uma galera que dá um aparato forte para o curso. Sim. Que eu falo que é uma questão assim de agenda. A gente consegue coincidir a agenda dos campeonatos nacionais e internacionais junto com a nossa agenda. Esse que é o desafio. E os estaduais também, né? Mas tipo assim, estadual, mal ou bem, por exemplo, eu tenho um atleta lá que vai para o estadual. Eu mando ele para cá, falo com o Drago, cuida aí dele. Drago, mesma coisa, se o Drago tiver alguém para mandar para lá, eu cuido do cara, meio que a gente se resolve. Mas a capacitação teve o objetivo de fazer esse tipo de formatação. Por isso que a gente está nesse processo. E é um curso que deu certo, tanto é que a gente tem um menino que cuida da nossa parte administrativa, né? Meu amigo Marcelo, que é lá do Espírito Santo. A gente já deu curso várias vezes no Espírito Santo. Minas também? Né? Minas, a gente está para levar para Minas. Legal. Vai Juiz de Fora. Acho que é março. Em março a gente vai estar lá. É um bom nicho também em Minas, né? Inclusive tem muitos boxes de CrossFit lá. Então... Tem uma galera muito boa em Minas. Muita gente não sabe, mas a Confederação Brasileira é em Minas. O presidente da Confederação é mineiro. É mineiro. Não? Exatamente. E curso online, vocês ainda estão fazendo? A gente ainda atende essa galera que não pode ir presencial? Na verdade, ele está em Perpétuo, né? O pessoal chama? Perpétuo? Ele está em Perpétuo, né? Então, ou seja, a venda dele é feita lá agora. Está lá o link, o cara entra, o cara vai lá, acessa e compra. É o LPL do Zero ao Pod, que ensina do básico até o pod. Até o primeiro lugar. Na verdade, o curso foi criado com base em todos os nossos atletas, que lá no Maranhão não existia levantamento. Não tinha levantamento. Ninguém conhecia o levantamento. Então, todo mundo começou do zero. E todos, a gente levou 9 atletas para o brasileiro. 8 ganharam medalha. 8 ganharam pod. Pô, que legal. Não? Aí todo mundo me perguntou, no brasileiro do ano passado, cara... Foi uma escola mesmo, né? De onde vieram esse cara? Do Maranhão. Mas não tinha levantamento lá. Agora tem. E todos os meninos que ganharam na bolsa foi literalmente a premiação desse trabalho, que eu e Lívia fizemos aí arduamente durante 4 anos. Não se faz um atleta da noite para o dia, né? Mas os que ganharam pódio treinaram basicamente 2 anos, né, mano? Caio, esses meninos todos aí. Esse menino é muito forte, né? Caio, a gente tem uns meninos muito bons. E tem muito lastro ainda, né? É muito complicado hoje você trabalhar com esporte olímpico, porque é um esporte que não tem tanto apoio financeiro. Embora a nossa empresa é privada, o que mantém hoje a empresa, na verdade, não é o esporte olímpico. São nossos alunos. Sim. Particulares, né? Então, eles mantêm o centro. A confederação agora acabou de mandar para a federação, que não tem um local, ela tem um escritório, né? Que funciona para a parte administrativa. E os atletas da federação, eles treinam comigo. Sim. Que são, de certa forma, meus atletas. Sim. Né? E eles representam o estado do Maranhão. Hoje, qualquer um atleta lá do Maranhão quiser treinar comigo, o cara pode treinar comigo. Sim. Né? Pela federação. E aí,
a confederação cedeu 2 barras Leico, uma masculina e uma feminina, para a federação. Mas antes disso, eu comprei de forma particular Sim. 2 barras. Investimento do próprio foi um bolso, investimento próprio. Então, hoje eu conto lá com material que já é olímpico, né? Fora isso, o pessoal da 3B, que sempre ajudou a gente, sempre teve assim, apoiando, importante esporte. Falar as marcas, as empresas, as pessoas que apoiam Eu não indico, só o eu esporte, indico muito mas ele. o atleta. Eu indico muito eles exatamente por isso. Que é uma galera que, tipo assim, são fabricantes de material, é uma empresa que vende material, que o objetivo deles é esse, né? Sim, lógico. Mas eles apoiam o esporte. E isso para mim foi muito legal. Inclusive, na época que eu estava como presidente da federação, eu fazia questão de falar isso, de deixar sempre nas postagens, de falar isso durante a competição, porque é o mínimo, né, que a gente pode fazer. Estão investindo ali, seja com dinheiro, seja com material, seja com propaganda. O mínimo que a gente pode fazer é dar esse retorno de visibilidade. Cara, né? eles mandaram para mim as barras de criança, de presente. E olha que eu trabalhei lá, eu tinha uma turma lá de crianças, 30 crianças. Tudo aí de 5, 8, 7 anos. Eles fizeram umas barrinhas de criança de 4, 6 quilos. Muito maneiro. Cara, material dos caras, né, cara? Os caras fabricaram só para isso. De madeira, de alumínio? Não, de alumínio. Umas eram de ferro mesmo, de aço inoxidável, mas tu via que era peso levinho, com rolamento. Qualidade, né? Qualidade, né, cara? Eu prezo muito isso. Então, parabéns aí para os manos, para os meus amigos da 3B. Muito legal. Dudu, voltando lá para os primórdios que a gente estava falando, eu te conheci, não sei se você vai lembrar, acho que a gente já comentou sobre isso, mas eu te conheci pessoalmente dentro lá do CT, né? Lá na PCF. Se eu não me engano, eu tenho quase certeza, você estava na época como presidente ou vice-presidente. Eu já fui os dois. Pois é, por isso que eu não lembro ao certo, mas por conta do CrossFit, aí a gente volta a falar que, graças a Deus, o CrossFit apareceu porque fez um boom no LPO, e era uma coisa que eu comentava até no início lá, porque, e aí não é achismo, eu vi isso, alguns atletas de LPO, alguns treinadores de LPO, meio assim com o CrossFit, e eu falava, cara, não tem por que fazer isso, faz o contrário, em vez de querer distanciar o CrossFit, pega o CrossFit e faz isso somar ao LPO, né? Porque assim, é óbvio que vão ter prós e contras, mas pega os prós, enaltece isso, valoriza isso. Na verdade, Ale, o que acontece? Eu vim do levantamento, né? Vindo da área de treinamento de força, mas eu nunca tive esse problema porque muitos amigos meus eram do CrossFit já. Sim. Esse menino mesmo da Cavaleiros, Henrique, Marquinho, Kaká, são amigos meus de longa data. Eu conheço eles, que eles eram meus alunos da Academia Escola. Sim. Que era esse projeto. Antes deles terem do cross. Antes de começarem. Kaká, quando foi abrir a K9, ele era um estúdio de treinamento funcional. Eu fui lá dar o primeiro curso para ele. Eu lembro. De Querobel. Depois, fui para levar curso de levantamento. Depois, Inclusive, a gente viajou juntos, os nossos filhos pequenos. Exatamente. E antes de ser ali, eles tinham um estúdio em outro local. Sim. De frente para a praia. Não, antes da praia, eles tinham um estúdio em outro local, porque ali ali já era o segundo lugar. Tá. Entendeu? Ali já era uma box de CrossFit. Antes era um centro de treinamento funcional em outro local. Entendi. Mas o que eu falo isso? E era que já tem um tempo isso, né? Deve ter uns... Nossa, bota tempo. Mais de 10 anos, né? Sem dúvida. Então, eu falo isso com os meninos. Cara, quando eu tive a ideia em 2011 de criar o curso de levantamento, porque era uma demanda, cara, muita gente que era do levantamento, que era meu amigo até então, me criticou. Sim. Me criticaram assim, cara, Dudu, como é que você vai ensinar levantamento para os manos do cross? Me falaram exatamente isso. E o engraçado é que esses mesmos caras que me criticaram na época, fizeram curso de levantamento depois para a galera do cross. Exatamente. Mas a vida é assim, né, cara? Eu falo assim, cara, não tem problema nenhum. Eu acho que a galera tem que fazer. Como eu falo para você, tem vários podcasts por aí que vão falar de atividade, vão falar de treinamento, mas tem que ter mais. Porque quanto mais informação, melhor. Sim. A galera vai lá, vai fazer um curso, vai melhorar, não vai se machucar, entendeu? E as próprias pessoas que consomem, seja
consumir no hábito de ir treinar, praticar ou de consumir o conteúdo, podcast, vídeos, cursos, essa seleção já vai acontecer naturalmente, né? Do que gostou, o que é melhor, quem faz melhor, quem pensa no melhor. E outra, eu vejo muitos amigos meus do cross... O que não é bom não vai ficar. Eu vejo amigos meus do cross que meu projeto inicial com o Drago era o seguinte: fazer que cada box se tornasse um mini centro de treinamento. Aquele garoto que tivesse aptidão para a área da ginástica, fosse para a ginástica. Como tem o meu amigo Felipe Venturino da CWB, que dá excelentes cursos de ginástica, para um dos melhores do país. O cara achou lá que o garoto é bom naquilo, bota o moleque para fazer aquilo. Entendeu? Aí o garoto, o cross, ele dá um leque de opção pro cara. O cara quer fazer só o cross, faz só o cross. Sim. O cara quer fazer ginástica, faz ginástica. O cara quer fazer levantamento, faz levantamento. Aí o garoto é aquele garoto que não tem característica. O professor de educação física já identifica. Ele não tem características das outras modalidades. Ele vai bem no levantamento. Sim. Deixa o moleque treinar levantamento, faz o garoto virar atleta. Ele tem que ter o quê? Condição de treinar o cara. E o curso tinha essa intenção. Pô, a gente pega, a nível de Brasil, existe 200 atletas que competem brasileiro. Quantos boxes de crossfit tem no Brasil? Nossa, cara, tem boxe... Sei lá, 10 mil? Tem uma boxe que tem esses 200 alunos praticantes. Mas vamos lá, tem 10 mil boxes. Deve ter uns 10 mil. Há muito tempo atrás tinha 5 mil. Não. Depois da pandemia caiu bastante. Não, né? Mas aí, vamos lá. Que tenha 5 mil. Tá. Se cada box... Boxe como um todo, né? Centro de treinamento. Centro de treinamento. Boxe. Cada box tiver um atleta, são 5 mil atletas. Sim. Pô, não é fácil de uma box ter um atleta? Um atleta de levantamento? Entendeu? Então, é uma coisa que é viável. Então, o nosso projeto era esse. Popularizar também o levantamento. Que o crossfit já tinha uma pegada de e outra coisa que eu achava... Rapaz, eu posso pegar um pedaço desse bolo aqui? Deve, é nossa. Que eu achava fundamental, Dudu. Bolinho. Não? Tá uma delícia. Ó, mamãe. Eu só não vou falar a marca porque ainda não tem patrocínio. Ó. Mas, ó, aí, fica galera. a dica. Aí, galera. Arrasta para cima. Mas, assim, uma coisa que eu achava fundamental, e isso foi um dos motivos de eu ir atrás do CT, eu liguei para a federação. Eu não conseguia falar, chamava, não atendia. Depois, quando eu conseguia ser atendido, quem atendeu não sabia dar informação. Mas eu só precisei... A gente sempre teve muito funcionário, né, cara? Tinha gente sobrando para... Vários setores, né? Se perdiam. Vários setores. Primeira competição que a gente organizou. Eu era o faxineiro, o anilheiro, eu era o árbitro, era o treinador. E só faltava competir, tá lá também levantando. Mas, assim, uma coisa que eu achava fundamental, que foi um dos motivos de eu procurar isso, era que o fato de quem está ali abrir as portas e receber essa galera do LPO é instruir. Porque a gente era só mais um mecanismo de reprodução do que a gente estava aprendendo ali. Então, assim... Exatamente. A galera do CrossFit faz merda. Isso no início, né? Quando tinham poucas informações, pouco conhecimento. Pô, então calma aí. Então vem cá, olha só. É assim, 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 assim. Esse cara, com mais conhecimento, com mais mecanismo de aprendizado, ele consegue transferir isso melhor para dentro do box. Isso foi um dos motivos de eu ir para lá, para poder passar para os meus alunos com melhor qualidade. Mas sabe uma coisa, Rei? Eu já dei muito curso, de muitas matérias, fisiologia, biomecânica, anatomia, sei lá, cuspe à distância, já dei curso pra cacete, meu irmão. Mas a galera do cross tem uma pegada muito legal. Eu nunca tive uma turma ruim de aluno de CrossFit de forma assim, de interesse. Todo mundo que vem do cross, irmão, os caras querem aprender, os caras querem estudar, os caras querem melhorar. Né? Aprender. Pô, eu fui lá agora no evento lá do Guimarães, o Torres estava lá comigo lá. Cara, os moleques são muito tarados, meu irmão. Tu ensina um negócio, não, cara, deixa eu fazer. O cara faz 3.000 vezes. Tu manda o cara faz, ó, tu vai ficar bom se tu fizer 5.000 vezes. O cara faz 5.000 vezes. 5.000. Cara, eu adoro isso. Pro professor, cara, não tem melhor coisa. Meu irmão, tu vai fazer isso aqui desse jeito. O cara fica ali. É isso que eu acho que todas as áreas da educação física tem que ter. Porque eu não quis dar aula mais na faculdade pelo mesmo motivo. Tu dá aula para a faculdade, o cara tem que convencer o cara que ele tem que estudar. Motivação nenhuma. Tipo assim, fulano... Tu dá aula parece que tá fazendo um favor, né? Porra, que isso, meu irmão?
Sei como é que é. Tu tem que meio que obrigar o cara de assistir a tua aula e não ir tomar cachaça. Meu irmão, E é se difícil, tu né? reprova da nota baixa, tu tá errado ainda, né? Que isso, professor? Não, eu ia falar no primeiro dia, galera, todo mundo aqui tem 10, pode ir embora. É. Os que quiserem, os que estão aqui por conta disso, tá liberado. Real. Cara, não, tá tranquilo mesmo, quer passar não? Tá ótimo. Pô, hoje eu não posso. Só não perturba. Vai lá, vai com Deus. Entendeu? Por aí mesmo. Dudu, o papo tá muito bom, mas a gente precisa encerrar. Só que antes a gente vai fechar com um quadro que se chama Rap ou No Rap. Ih, Na época que eu estava como presidente da federação ainda, de LPO do Rio, no meio da pandemia, para eu poder movimentar, fiquei fazendo lives, inclusive você participou, outras pessoas participaram, e eu tinha um quadro que se chamava Arremesso e Arranco, que era um bate-bola. Eu fazia uma pergunta, você respondia sem muitas delongas, mas agora eu adaptei para fazer um rap e um no rap. Então eu vou botar alguém, ou alguma coisa, ou uma empresa, uma marca, enfim, e aí você dá um joinha ou joinha negativo, você fala um rap ou no rap e brevemente um porquê que tu deu rap ou no rap. beleza. Esse aqui sou eu dando rap, esse aqui embaixo é o head judge mais conhecido mundialmente dentro do cross, que é o Adrian Brosnan, o mais conhecido, que é o responsável pelo CrossFit Games. Solta a brasa aí. E o primeiro, nosso primeiro personagem. Hey, tio Dragos! Dragos Stanica. Rap ou no rap? Rap. O Dragos, ele é não só muito conhecedor do levantamento de peso olímpico. Quando eu comecei a estudar levantamento olímpico, eu estava muito na metodologia russa, né? Porque é o que eu tinha contato. E fiquei fã da escola romena por causa de tio Dragos. Porque o importante, na verdade, que as pessoas não entendem, que nessa vida, primeiro, você tem que ter humildade de reconhecer aquilo que você não domina. O Dragos, ele foi criado na Romênia, nascido e criado, foi atleta europeu, e ele teve contato com toda essa parte de vivência do levantamento, como foi feito as escolas na Romênia. Né? Cara, existem 1000 escolas que são fantásticas no mundo. Sim. Mas a Romênia, ela se encaixou muito bem no Brasil, porque ele estava aqui. Ele pôde transmitir exatamente como foi ensinado. Claro que hoje a gente já sofreu muitas adaptações, influências, escola colombiana, escola cubana, que são fantásticas. CrossFit, né? A escola americana eu diria que é a pior delas, mas recebeu uma influência mais por causa do cross, que hoje você vê como ela está melhorando, porque ela contratou treinadores europeus. Hoje tem 50 treinadores europeus dentro dos Estados Unidos. Foi feito depois de 2016. Tanto é que os Estados Unidos agora está subindo. Cada vez mais, porque eles investem. Os próprios praticantes de CrossFit hoje em dia também melhoraram bastante essa parte de levantamento de peso, porque os seus professores, os seus coaches dentro do boxe conseguiram ter condições de poder melhorar ou fazer curso de levantamento de peso olímpico. Quando eu comecei, por exemplo, mal sabia como é que fazia, como é que se tratava, como é que levantava, Cara, mas é os assim, nomes né? e tudo mais. E a tendência é que vai melhorando. Eu acho que Agora, assim. é óbvio que parte do interesse de cada um. E uma coisa que eu admiro muito em você, Dudu, como você falou, tem que ter humildade. E outra coisa que eu acho fundamental e eu levo como valor na minha vida, gratidão. Eu sempre vi você falar sempre muito bem do Dragos por conta de humildade, de dizer que você aprendeu, que você buscou junto com ele, mas também de gratidão e reconhecimento. Cara, eu falo isso que muita gente fala assim, as pessoas hoje eles têm muito hábito de criticar, né? Criticar. Eu acho o seguinte, o Dragos ele é treinador. Treinador é o quê? O cara que vai espremer o cara para dar o melhor dele. Sim. Entendeu? Ele não é um cara do marketing. Ele não é um cara que vai falar uma palavra bonita para você. Arley, você é bonito. Não, meu irmão, tu é feio. Pronto. Se tu aceita ou não aceita. Mas ele vai ser prático. Entendeu? Então, muita gente se fere com a sinceridade. Mas eu vivo falando isso para ele. Hoje eu prefiro lidar com as pessoas sinceras.
Que ela não fale a coisa para te agradar, mas fale a verdade. E ele é esse cara. Ele fala o que tem que falar. Ele, quando eu chamei ele para a gente dar os cursos, ele falou, Dudu, o que eu vou ensinar esses caras do CrossFit levantamento, meu irmão? Eu vou ensinar os caras a fazer o que eu faço e aí vão competir comigo? Não, droga, eles não vão competir contigo. Não tem como competir contigo, porque tu é um cara muito mais experiente, tal. E na época, ele entendeu. Porque lá, na Romênia, onde você fala de treinamento de alto nível, você não... Pô, essa é a mentalidade. Você é o melhor, você faz os melhores atletas, você ganha mais. Sim. E você é diferente por isso. Mas eu expliquei isso, cara, para chegar nesse nível aqui no Brasil, vai demorar anos para alguém ter um nível. Sem dúvida. Entendeu? Então eu falo, cara, não se preocupe. É o diferencial. E hoje, se a gente não ensinar para os caras, daqui a pouco não vai ter levantamento aqui. Exato. Entendeu? Exato. E Foi o que ele eu falei pegou. aqui no início. Agrega, traz para você. E ele pegou essa visão. Vamos para o segundo. Então, rap. Aí, o CrossFit em si. Cara, eu acho o CrossFit uma excelente modalidade. Muita gente fala coisa. O CrossFit machuca, lesiona. O CrossFit não machuca, ele não lesiona. É uma excelente atividade para iniciação para criança, porque a criança tem várias vivências. Só que o que eu falo para todo mundo, quem machuca ou quem não faz uma boa modalidade, uma boa atividade, é o coach. Exato. O coach tem que estudar. Não é a atividade em si. Não é a quem atividade. Tá Cara, quem está passando. A Rússia preparava os atletas com basicamente o que tem no boxe de CrossFit. E ele preparou atletas campeões olímpicos e mundiais. Sim. Se você pegava um centro na Estatal de Cultura Física de Dominante, Moscou, eles tinham o quê? Caixa, bola, kettlebell, Kettlebell. barra. Pronto, era isso que tinha. E treinou campeões olímpicos. Mas os caras eram cientistas da área da atividade esportiva. E o que tem no boxe? É exatamente isso. Aí, às vezes, o coach ele não quer seguir um planejamento. Ele não quer montar uma periodização. Ele quer fazer as coisas de orelhada. E isso machuca. Sim. Então, não é o CrossFit que machuca. O que machuca é o quê? Falta de estudo. E a falta de comprometimento com o aluno durante a aula também. Exatamente. O cara estuda, ele vai entender. Pô, não posso fazer só isso. ler o que está no quadro e deixar o aluno fazer. Não, e outra, é aquela coisa de querer cuidar das pessoas. Exato. Né? Se usar o CrossFit da forma correta, como ferramenta de trabalho, para qualidade de vida, para saúde, para bem-estar... Cara, é uma modalidade que, além de ser muito motivante, é prazerosa aula e atende todo mundo. Atende sociável. Criança, exatamente. Atende criança, atende idoso, atende todo mundo. Né? Muito bom. Vamos para a próxima. A FELP, Federação de Levantamento de Peso Olímpico do Estado do Rio. Cara, a federação, para ela sair do papel, me lembro que eu com o Dragos aí, meu irmão, a gente se matou. Cara, eu gastei um dinheiro que até hoje eu não entendo como é que minha mulher me permitiu gastar tanto dinheiro pra gente de novo, legalizar. Investimento do próprio bolso. Porque, cara, as pessoas falam, a gente tem que ser profissional, mas a gente não tem um dinheiro para assim, eu vou pegar o meu dinheiro que eu vou investir. Mas todo mundo queria ver o negócio. Eu queria ver, Drago queria ver. A gente pegou lá parte do dinheiro dos cursos que a gente dava, a gente botou na federação. Sim. De maluco. É um dinheiro assim. Reinvestia, né? Reinvestia para ver a coisa acontecer. Aconteceu parecido lá no Maranhão. Tudo bem que agora a federação está andando sozinha. Mas... é um processo. Primeira competição lá, eu tirei um dinheiro do bolso e fiz o campeonato. Não sabia nem se ia dar certo. Eu tô passando por isso agora de novo, né? Que eu sou presidente da Federação de Funcional Fitness do Estado do Rio. Estou criando, não existe, estou criando. Então, assim, tem coisas que eu estou fazendo tirando do bolso também. Cara, mas não é... para começar tem que ser. Exato, depois e anda. não é nenhum absurdo. Primeiro, porque ninguém está obrigando a fazer isso. É mais ou menos isso. É porque eu quero. Era o nosso caso. E segundo, eu quero ver acontecer. E eu quero participar, eu quero fazer parte disso. Eu acho legal, cara. A gente tem que... Cara, tem tantas coisas que as pessoas se metem em projetos loucos aí. A gente, pelo menos, se mete nos projetos no pior das hipóteses, de saúde, né? Foi experiência. Próximo. Aí, CT, LPO, RJ. Aí é minha equipe lá do Maranhão. Meus atletinhos, todos estão treinando ainda. Só para a galera entender, eu botei o RJ ali, entre parênteses, que é para a galera identificar. Mas a gente aqui no Rio, para quem conhece dentro do LPO, sabe que o CT LPO, quando fala, já sabe que é ali. Dentro da PCF, é o CT da seleção. E eu peguei essa foto aí que tá bonita, que é a galera lá do São Luís. Né?
a gente botou o nome de CTLPO-MA em homenagem ao Rio de Janeiro. Mas Que essa marca a gente criou aqui. Sim. Que a gente abriu um CrossFit lá, que a Arley trabalhou lá com a gente. Lá no... Foi o primeiro, Né? o primeiro professor, dei a primeira aula lá. Então eu falo isso para os meninos. Cara, a gente gosta, a gente se amarra em fazer isso. Então eu acho que esse centro hoje, ela é pago pela confederação. Mas as obras que tiveram lá, boa parte do material de lá, a gente comprou como? Com os cursos. Os professores Era pago com o quê? Com as aulas que a gente dava. Entendeu? Então, muitas das vezes os gastos com as competições era anilheiro, medalha. Era tudo feito de lá. Hoje a confederação ela tem uma responsabilidade enorme, paga as coisas lá, então, mas material a gente comprou, obra a gente estendeu para cá. Então o CT hoje esse é o CT da confederação. Ponto. Eu fiz questão de colocar porque eu tenho certeza que você tem um carinho especial por esse local aí. Tenho muito mesmo. Próximo, Torres. Gui Malheiros. E o mito, a lenda. O que você acha desse cara aí? Cara, esse garoto aí é um garoto fantástico. Eu falo que hoje um atleta, para se dar bem, ele tem que ter família. E tem que ter escola. Base, né? Porque hoje tu pega um garoto da comunidade. O garoto, não tem uma mãe que tá ali, não tem um pai que dá um aperto nele. Meu amigo, esse garoto se perde, como eu vi muitos se perderem. Para ter um garoto da favela, sem base familiar... Condições, né? Não, a questão condições dentro do esporte, assim, tu vê futuro, tu vê perspectiva, mas... O esporte, ele ensina, mas a educação vem de casa, meu irmão. Entendeu? A educação vem de casa. Tu não tem um garoto ali que vai cobrar ele alguma coisa em casa, o garoto, escapa. Ele está muito mais tempo fora do CT do que ali, né? E o Malheiros, ele tem uma família excepcional, um pai e a mãe muito presente. Tem uma base educacional muito boa, que o garoto que quer se dar bem no esporte, ele tem que estar bem na escola. Tem que estar bem em uma boa escola. Porque atleta burro não chega a lugar nenhum. Eu sempre falo isso. E esse garoto vai longe por isso. Também que não produza, né? Muita gente... quando ele apareceu para o mundo lá, que ele ficou em segundo lugar no Games, no Sub-17, no Sub-20, né? Era Sub-17. No teens. Abaixo de 18. Abaixo de 18. Ele fez o maior peso do Teens e fez o mesmo peso do Phaser na época, né? Muita gente falou, caramba, como é que esse cara fez isso? Cara, ele tinha uma base de levantamento. A gente treinou ele, o treinador dele foi nosso aluno, né, com o Henrique. Ele seguia a planilha de levantamento. Só para conceituar, galera, da CrossFit Cavaleiros lá com o Henrique, com a galera lá. Então, Henrique sempre fez questão que a gente estivesse com ele perto, para ajudar a parte de planilha, periodização. E Henrique é um cara super estudioso também. Então o garoto teve um sucesso, aí caramba, aí Brasil assim, você não é ninguém. Aí tu aparece, botou o holofote, aí vagabundo já começa a ficar assim. Já cresce o olho. O que é isso? Que isso? O que é esse milagre? Não é milagre, é trabalho. Inclusive, como adulto já, ele também fez numa prova a maior carga também do mas mundial. Aí eu falo. Inclusive, o cara foi, essa daí também. Ele mesmo me falou agora recentemente, quando eu estava lá com ele falou, ele ficou ano passado, ano retrasado, ficou em sexto. Sétimo. Sétimo, né? Ficou em sétimo. Ele tinha ficado retrasado em quinto, se não me engano, e agora nesse último Games, ele ficou em sétimo. E eu falei para ele, ele falou assim que foi muito criticado porque ficou em sétimo. Falei, meu irmão, você está entre os 10 melhores do mundo. Só que antes você era atleta sub-20. E agora você é adulto. Não, e outra coisa, era uma surpresa. Não. Era novidade. Agora ele eu tá falei assim, cara, agora é que está começando a tua vida esportiva. Então ele tem que se basear no trabalho que ele vai fazer de agora em diante. Sim. Ele está no processo de amadurecimento. O pessoal fala que Neymar ainda é garoto e já tem mais de 30 anos. E não conseguiu ganhar uma Copa do Mundo. Certo? É culpa do cara? Não. Tem relação time e tal, mas... Sim. Porra, pelo amor de Deus, o cara já tem mais de 30 anos. O cara já é um atleta profissional experimentado, com 3 Copas do Mundo. Não, e treinando em alta performance desde pequeno. E ele não. Ele é um garoto. Ele tem 23, 24 anos, pô, Malheiros. 24, acho. Né? 24. Agora, Dudu, levando o Gui para o LPO específico,
como você enxergaria ele como atleta específico de LPO? Não, cara, Top, ele ia ser... top nacional, com certeza. Não, ele ia ser top nacional, mas é o que eu falo, né? É aí que eu acho, eu concordo com o Kroos. O Kroos, ele não quer o cara especializado, especialista, Sim. né? A nossa especialidade é não ser é, especializado. Exatamente. Se ele for especialista nessa hora, nesse nível, aí eu concordo. No nível anterior, não. Que os caras têm que, eu vou fazer de tudo um pouco e eu vou treinar cross. Não. Tenta fazer bem as coisas para você não se machucar. Sim. E depois você conseguir alguma coisa. No caso deles, que são um alto nível, um alto rendimento, se ele quisesse treinar levantamento alto nível, ele ia ter que largar o cross para se dedicar ao levantamento. Ponto 1. O meu conceito é esse. O que eu estou te botando na mesa é essa. O Gui hoje resolve parar de fazer crossfit e se Ele dedicar ia só ao saber, LPO. ia, mas é que eu falo. Pô, o levantamento ele não ia ter o retorno financeiro que ele tem no cross, ponto. Sim. Que é, acho que uma coisa que tem que logo se basear. Segundo, cara, no ano que... Ele chegou até a me perguntar isso também. Eu falei, cara, Malheiro, eu acho que você tem um retorno bem melhor no cross. Sem dúvida. E no ano que ele me perguntou, na categoria que ele estava, na época, era tipo 92, 91, a gente tinha 3 atletas nessa categoria muito fortes, que hoje não tem mais exatamente nessa categoria. Eles meio que mudaram de categoria. Mas, na época, ano retrasado, se não me engano, na categoria 9,6, pô, tu tinha Túlio que arrancava 170, Serafim que arrancava 165 e Josué que arrancava 155. Então, o peso de entrada dos caras já era muito alto. O arremesso. Os dois. E eram 3 de altíssimo nível. Entendeu? Ou seja, até para ele brigar por pódio, Porra, aí ia ser uma briga era um dura. sacrifício que o cara ia fazer. O Arranco é 140. É, E o Dream o arremesso ele botou 180 no peito, que ele falou comigo, né? Cara, aí todos eles arremessavam mais do que 180. Aí nessa prova aí que ele bateu o recorde mundial, que foi a maior carga da semifinal do Games, se eu não me engano foi 162 quilos. Cara, Mas 170. nessa? Não. Nessa prova aqui, eu tava lá arbitrando. cara, Ele bateu o recorde aí. mas olha só. Mas era o arremesso completo. Cara, né? mas ele já Faz tinha 1 e corrido, 2. já tinha pulado, já tinha feito burpee, Sim, já tinha feito essa remo. era mais uma das provas. Entendeu? Aí, pô, Só fazer uma correção. 2021 ele foi 7º e 2022 ele foi 10º. beleza. Ano passado, 10º. Aí eu falei, cara, você tá entre os 10 melhores do mundo, meu irmão. Cara, É muita coisa. tem gente que venderia tudo Não, que poderia para investir para entre os ser 10 do a mundo, possibilidade de ser entre os 10. E você já tá lá. Só que eu falei com ele, cara, aí tu vai pro levantamento. Aí tem 3 caras que treinam. Os caras são fortes, são coordenados e são profissionais. Tanto o Josué, como o Túlio, como o Serafim, eles eram full time pro levantamento. Então os caras atingiram o nível. Os 2 primeiros arremessavam 200 e Josué arremessava 180 e pouco, na época. Entendeu? Aí hoje Josué foi para a categoria de baixo, Serafim foi para cima. Sim. E Túlio ficou. Cara, valia a pena? Não. Ele ia ficar bem? Ia. Ele ia ser entre os 3 primeiros em qualquer esporte. Sim. Porque ele é um garoto muito coordenado. Sim. Foi a primeira coisa que eu falei para Henrique. E dedicado falei, caramba, também, Henrique, né? esse moleque tem uma coordenação fantástica. E isso com ele 13 anos. Ele já fazia ring muscle up invertido. Aí, e Henrique me perguntou, o que tu acha de levar ele pro levantamento? Cara, eu acho que esse moleque vai se dar melhor no corpo. Ele faz essa porra. Ninguém Não, faz. desde o início, Pouquíssimas pessoas faziam ring muscle up em campeonato, assim, tipo assim, com com facilidade. volume. Ele fazia ao contrário. Desde o Falei, início, porra, quando ele apareceu sempre com muita habilidade. Vamos pro próximo. Carlos Aveiro. o grande Saúzão. Cara, Saul é uma da leva de treinadores que foi que originou também o trabalho com Dragos. Ele, a gente começou com Dragos. Só que cada um começou a fazer o seu trabalho. Hoje, cara, são um mega treinador, excelente profissional. Porra, um garoto gente boa pra caramba, que veio de uma característica bem parecida comigo, veio de baixo para cima, né? Veio assim... Saul trabalhou também com atletismo. Então ele veio de outro esporte. A gente tem muita coisa assim parecida. E oferece muito hoje em dia para os atletas, né? Oferece. Só essa possibilidade de... Montou um curso de pós-graduação que eu sempre recomendo às pessoas. Cara, hoje, se tu quer estudar, tu tem condição de estudar.
Nem se compara. Não. Entendeu? Então, hoje é um treinador reconhecido, com atletas reconhecidos nacionalmente, internacionalmente. Internacional. Entendeu? É um amigo meu de longa data. Sempre que a gente se encontra, a gente tenta beber pelo menos uma vez uma cerveja. Só que a gente nunca consegue. Um negócio de tempo e tal. E, pô, já deixou o legado dele também, meu irmão. Sem já dúvida. tem uma história dele Sem construída. Hoje, se tem um centro na Marinha, foi responsabilidade dele que cavou isso, Sim. buscou isso, trabalhou para isso, né? Os caras na época que, pô, reconheceram o levantamento como um esporte que poderia ser investido, que os caras podiam ter pego aquele dinheiro e colocado em qualquer outro esporte. Sim, sim. A Marinha não precisava nem Não, investir no O levantamento. que proporciona para os atletas dele, né? São, se você pensar em cidadãos comuns que estão lá como militar e fazendo um esporte em alta performance, usando isso não só como uma renda familiar, mas também conhecendo outras culturas, viajando. O negócio, cara, hoje é que as instituições também perderam muito, né, cara, de investimento. Por exemplo, a Marinha já não investe tanto. Não me engano, acho que foi até o Saúl, foi o Thiago Couto agora que está lá, que eles dão prioridade de evento para outros esportes no seu levantamento, né? Tipo assim, é política Sim, do comando, nós vamos direcionar mais agora para atletismo ou para o boxe. Isso aí vai muito da preferência do cara Sim. na hora. Ele tem essa questão politicagem também, né? Cara, Do tudo tem, né? comando, política, tudo tem. quem é que está lá próximo. Mas fez o trabalho dele e tá aí o resultado. Tem vários Legal. meninos aí muito bons aí em cenário nacional e internacional. Próximo. E esse rapaz, molequinho aí? esse aí é a nossa cria, né, meu amor? E o que dizer desse? Rap ou não rap? Esse foi feito com muito carinho, isso eu posso dizer. Esse é meu. Cara, meu filho é um moleque ímpar, assim, cara. Não é porque é meu filho, não, mas é um garoto muito bom, como toda criança. E essa foto aí não é recente, não, que ele já deu uma esticada. Já deu uma esticada. Agora ele tá com cabelo depois de nevado, né? Como é que é? Nevou? Nevou, Mandou um cabelo estilo nevou, né? Então, É a onda dos jogadores. ele é um garoto muito bom. É uma criança que, como todas as crianças, tem potencial para tudo. Tem que ser direcionado, né? Tem que ser educado. Muita gente fala assim, caramba, Dudu, por que tu briga tanto com o João? Porque ele é meu filho. É isso aí. E por que o meu filho, o que ele tem mais certo é o não. Quase tudo que ele me pergunta, não, João. Não. O não é quase certo. Entendeu? Então as pessoas ficam falando que eu acho que o problema hoje em dia é que as crianças têm muito sim. Sim. Papai, eu queria um celular última geração. Pode. Sim. Papai, eu queria. Sim, eu quero videogame. Cara, meu irmão, Uma João... coisa que eu falo muito com a Rubia, às vezes eu converso muito com meus irmãos também, educar é muito difícil. meu irmão. Você criar é fácil. Eu criei meu filho. Agora educar Educar é paciência, é dizer não. E outra, a gente fecha. Educação tem que ser pai e mãe. Sim. Lívia falou uma coisa para ele, não pode. Aí João me pergunta, papai, eu posso fazer? O que tua mãe falou? Aí a Lívia falou, não pode. Cara, então por que tu tá me perguntando, cara? É isso aí. Não pode, porra. Entendeu? Não, Então às vezes acontece isso. Às vezes acontece da gente ter opinião opostas, contrárias, mas como um já falou, aí depois chega no sapatinho, vê isso, não sei o que, sei o que lá. Aí, por exemplo, se ela disse sim e eu achava que não, eu chego para ela e falo para ela mudar, não eu mudar, porque senão eu tiro... Mas lá em casa funciona do mesmo jeito, cara. Não tenho problema nenhum com isso aí. Se eu tiver falado sim e não souber que ela falou, papai falou que sim, não. Tua mãe falou o quê? Não, então não, cara, acabou. Então deixa de ser malandro. Por que tu deixou tem que de ser perguntar? Exatamente. Então tá aí, grande João. Aí. Feito com muito carinho. Hey! E aí, agora não é um rap ou não rap, mas preferência. Arremesso ou arranco? Eu prefiro o arranco. É. Movimento único. Não, você sabe o que acontece? Mais bonito. Foi um movimento mais que plástico. mais me dava assim. Caramba, meu irmão, acho que eu vou me matar, vou mergulhar lá em cima, embaixo dessa porra. Como eu fui paraquedista, Lívia fala que tudo que tem um negócio, tu se atira antes de ver. Cara, é assim, meu irmão, é na vida. Levanta o peso, entra. Aí, meu irmão, se a barra vai cair, vai te matar,
Problema, depois tu vê. A barra longa e o peso educa? É mais ou menos isso. O arremesso, assim, hoje eu tenho feito mais em pé, primeira fase, mais em power, que já perdi um pouco da mobilidade. Eu quebrei aqui o dedo nadando. E aí eu não estou conseguindo abrir a mão embaixo, eu não estou conseguindo entrar embaixo no arremesso. Mas eu arranco, eu entro de um jeito ou de outro. Dudu, em off, como é que tá hoje? As pedidas aí? Cara, As faço aí marcas? um 115, 120, arranco, faço. Tá muito forte, hein? E um arremesso aí, 135, 140 dá, Já foi dá a para época entrar. que eu dividi a barra com o Dudu, não dá mais não. Já só passei por ali. Na verdade, ele que passou Meu irmão, atropelando. mas tem dia que parece que 100 é 200 e... Tem dia que tu pega a dia que barra eu pra penso, se "Ih, mexer rapaz." e fala assim, caralho, não era 20 isso? É. Agora tá o quê? 30? Mas a gente tem que continuar, né, meu irmão? Tem que continuar. Vai se adaptando, né? Mas... Dudu, cara, queria te agradecer. Vou encerrando aqui. Espero que você tenha gostado do bolinho. E tava perfeito o bolo, o café, a água. Pô, essa ambiente. estrutura aqui do meu amigo Torres, As companhias. profissional, meu irmão, ó. A gente tem até torcida organizada, né? Agradecer Aí. a galera do camarote, Aí, ó. Lívia, Rúbia, Torres. Aí, ó. E agradecer novamente, Dudu. meu irmão. Já te falei outras vezes, falo de novo agora. Te admiro muito. E eu sempre te falei, não é porque eu estou agora, eu te falei que te admiro não só como profissional, mas como pessoa, principalmente, como pai, como marido, como cidadão, como homem. Sempre te admirei, sempre tentei absorver e me aproximar de você para poder pegar coisas boas. E para mim foi um prazer receber você aqui no primeiro episódio. Entrei em contato com o Dudu, imaginei que ele poderia estar aqui fim de ano por causa da família. Eu falei, Dudu, quando é que você pode? Só tenho isso. Não, então é isso, vamos lá. E acabou fazendo. Estamos aqui, te agradeço. Deu certo, graças a Deus. Eu que agradeço aí, meu irmão, o convite aí. Eu sempre fico muito feliz em saber que a gente pôde, cara, de certa forma, motivar, né? Sim. Amigos assim a continuarem na área, estudar, treinar, trabalhar, que eu acho que é o nosso maior legado, né? Uma vez eu escutei que conhecimento que não transmite perece. Sim. Então eu sempre busquei fazer isso, né? Não guardar as coisas para mim, mas estimular outras pessoas a conhecerem um assunto que talvez eu conhecesse melhor naquele momento, mas que essas pessoas, ao longo do período, elas também acabariam me retornando, me ensinando de forma diferente. Eu falo que eu continuo crescendo muito, porque como eu já tive muitos alunos, hoje esses meus alunos já são treinadores experientes, que já trabalham na área, acabam falando coisas para mim que eu falo assim, caramba, meu irmão, nunca aconteceu isso comigo. Então esse é o maior legado do conhecimento, que você conduz e ele se reproduz. E Arley, que é um garoto, cara, sempre foi 100% reto, responsável, né, cara? Já trabalhamos juntos em várias oportunidades e sempre foi um garoto que honrou muito com a palavra dele. Eu acho uma coisa que é muito importante. Que as pessoas hoje não têm mais, ou poucos têm, essa coisa de você falar, vamos fazer isso, vamos fazer isso. É a única coisa que eu acho que meu pai deixou bem claro para mim. Meu filho, o maior legado que a gente tem é a nossa palavra. Não. Tu diz que vai fazer, mesmo que você não tenha nada de retorno, etc. e tal. Mas, cara, promessa é promessa. Ou então joga limpo. Joga limpo, seja claro. Se não dá mesmo, joga seja limpo. sincero, entendeu? Que ninguém... Não consigo, não dá mais. Ninguém foge disso, né? Agradecer muito aí a oportunidade, eu acho que é sempre bacana a gente falar coisas que a gente lembra da nossa história. Se deixava a gente falava um pouquinho mais. O que eu estava falando no começo, né, cara? Nessa vida eu só não fui puta, mas ainda tô novo, quem sabe se não dá tempo. Tem tempo ainda, esse mundo moderno. Vamos se começar a apertar a parte financeira, né? A gente tem que começar a pensar em tudo. É verdade. Não. Então, reafirma aqui, Dudu, você deixa um legado não só como técnico e como treinador, como você acabou de dizer, deixar um legado para a galera, mas deixa também bons exemplos. E eu não canso de falar, como ser humano também, e é o que eu sempre levo para mim como gratidão e reconhecimento. Então,
Queria aqui, mais uma vez, reconhecer o quanto você também influencia outras pessoas no seu modo de ser honesto, parcial, justo, e gratidão por toda a ajuda e por tudo que você já fez, não só por mim, mas pela comunidade, Ô, para meu todos irmão. nós. Valeu, meu Obrigadão. brother. Tamo junto. Até a próxima. Ei, tem que ter o grito de guerra, né, meu? Ei, oxe.